falar minha opinião, né, sobre o melhor tipo de jogo para se produzir. É aquele que diverte. Parece que é óbvio, mas isso não fica na maioria das produções. Você vê pessoas, principalmente o pessoal que é iniciante, que é indie, se perder com vícios. Que vícios? De tentar produzir o tipo de jogo que gosta, entendeu? E não o que diverte os outros. Então o camarada está lá acostumado a jogar FPS, vai tentar fazer um FPS. Eu já avisei sobre o grande engodo, né, de você cometer este erro de querer produzir aquilo que joga, né, como os jogos AAA. A empresa gasta centenas de milhões de dólares com um exército de centenas de profissionais, demora anos para conseguir o resultado e você acha que sozinho vai fazer isso sem os milhões de dólares e sem o exército de profissionais. Não é por aí. Tá, sou contra produzir jogos de FPS, por exemplo? Não. Sou contra tentar se fazer o espelho de algo que, para ser feito, foi necessário uma grande companhia, foi necessário um investimento de centenas de milhões, um exército de vários profissionais, etc. Eu sou contra você colocar, vamos dizer assim, os bois na frente da carroça, tá? Então o que acontece? As pessoas atropelam etapas, né? Eu sempre aconselho a começar do mais simples. Por que games como Flappy Bird foi feito em 2 dias? Minecraft foi feito em 4 dias? Por que games simples assim têm feito muito sucesso? Porque eles são divertidos. Você não pode esquecer uma coisa, o principal de todo jogo é ser divertido. Tá? Eu sempre sou a favor, e eu sempre aconselho aos meus alunos, tá? Principalmente os que estão iniciando, ou até mesmo desenvolvedores independentes que estão iniciando aí, os vulgos indies, que comecem, façam uma pesquisa, vão pelo DNA criativo de jogos simples, feito em Atari, Nintendinho 8-bit, Master System, Mega Drive, tá? Super NES, ou seja, até a geração 32 bits. Por quê? Porque para você fazer uma pesquisa, para você se inspirar nessas mecânicas, porque elas são simplistas, o foco maior delas é a diversão, tá? Então você pega aí, sei lá, um jogo aí como, por exemplo, o Enduro, River Raid, Donkey Kong, ou até mesmo Pitfall, tanto do Atari quanto para Nintendo 8 bits, você vai ver que são jogos que têm uma mecânica muito fluida, uma mecânica muito bem resolvida, tá? Mas se você duvida do que eu estou dizendo, faz o seguinte, pega esse jogo aí que você está fazendo, esse jogo bem elaborado, e compartilhe uma versão demo dele com pessoas que não sejam seus amigos, tá? Não com haters imbecis, mas com quem tem propriedade, com quem que mesmo que não seja um profissional da área, a pessoa ela vai te dar um feedback, vai te dar um respaldo positivo em relação, seja críticas ou sugestões, mas de forma contundente, de forma aí que realmente vai somar, né? Ou então faz o seguinte, além disso, joga você. Mas joga no momento, não de que você está testando se você achar bug. Joga no momento que você está de distração. Está na fila do banco? Joga. Está no transporte coletivo, ônibus, metrô, trem? Joga. Só tenta jogar mais de 15 minutos. Se depois de 15 minutos você começar a estar saturado, é porque o seu jogo não é divertido. E se ele não diverte você, por que ele tem que divertir os outros? Uma ideia, para ela dar certo, ela tem que ser assassinada várias vezes. Se ela resistir a essas múltiplas tentativas de extermínio, é porque ela tem tudo para dar certo. Tá? Então, coloque o seu jogo à prova. Eu mesmo, vou ser bem sério com você, tem jogo que eu fiz que eu olhei, que porcaria. E tem jogo que eu fico jogando e rindo, sabe? E eu fico viciado no meu próprio tipo de jogo. Eu produzi já inúmeros, tá? Talvez aí em torno de uns 70 jogos. Todos me divertem? Não.
Tem alguns que eu jogo 5 minutos, a maioria sim, porque quando eu faço um jogo, eu faço primeiramente para que eu me divirta. E tento compartilhar o que eu achei legal, o que eu me diverti com os outros, de forma coletiva. Essa é a ideia, o principal que tem que se divertir é você. Aí você fala, e os outros que você não se divertiu tanto? É que os outros eram para clientes, eram games corporativos, focados para treinamento, coisas do gênero. Ou advert games, que é para divulgar o serviço, que são aqueles joguinhos de publicidade. Então, enfim. Mas os que eu fiz realmente com foco comercial ou de marketing, eu realmente me diverti. São jogos que tipo, eu gostaria que, tipo, por exemplo, teve um jogo que eu criei, que é o Fly on Wheel. É um jogo de asa delta, só para resumir. Eu pesquisei, não existia para mobile nenhum jogo de asa delta, nem para console, nem para computador. E ainda a asa delta no Rio de Janeiro, se desviando de bala, passando pelo Cristo Redentor, pelo Arcos da Lapa, que é enfim, por vários, poxa vida, monumentos do Rio de Janeiro. Eu particularmente nunca tinha visto, fui lá e fiz esse tipo de jogo, me diverti, criei, ele graças a Deus tem feito bastante sucesso aí no Google Play, né? Só que não existia nada parecido. Eu comento, eu dou várias assim, faça da base do seu DNA criativo, na verdade, como pesquisa para inspirar ou para de repente, poxa vida, fazer uma mecânica aqui e ali parecida, jogos da geração Atari até 32 bits. Tá? Até 32 bits. Então a gente está falando aí de quê? Estamos falando de Atari, tá? Tem o MSX, TK-85, etc. Toda da mesma época. Aí seguidamente veio Nintendinho, Master System, aí depois Mega Drive, Super NES, tá? Aí 64 bits, tem o Nintendo Cubo, enfim, e outros mais. Faça, tá? Uma pesquisa, primeiramente, e aí vai a sugestão. Você tem muito ao seu redor para se inspirar e contemplar. Você não precisa ficar olhando para a tela do computador achando que uma ideia vai pular daquela tela e cair na sua cabeça, na sua caixote. Isso não vai acontecer. Se você for observar o seu dia a dia, eu sempre dou várias ideias e sugestões aos meus alunos. Por exemplo, faz um joguinho de plataforma dos bondinhos do Rio de Janeiro se encontrando, você em cima dos bondinhos tem que se desviar das balas e a favela lá embaixo. É polêmico? É. Mas se você fizer uma mecânica bem fluida, vai ficar polêmico e divertido. Você pode fazer no estilo cartoon, não necessariamente você faz que a pessoa toma tiro, sai sangue e morre. Não, você pode fazer tipo um fantasminha, tipo como se fosse um ciclo fantasminha subindo pro céu e ressurgindo de repente da terra, não sei. Então tudo vai da forma como você vai canalizar. Outro estilo, você pode fazer, por exemplo, baseado no dia a dia. Você gosta de jogo de corrida? Poxa vida, o Brasil, as nossas rodovias são cheias de buraco. Faz um Rally Brasil, se desviando dos buracos, né? Aqui e ali. Então, assim, no dia a dia, se você for observar, você tem muita coisa com que você pode se inspirar, né? Por exemplo, um skatista. Você já viu como é difícil tentar ser skatista em São Paulo? A maioria dos skatistas andam mais na rua do que na calçada, porque na calçada é o salve-se quem puder. Mas bota um skatista na calçada do seu jogo para ele ter que pular saco de lixo, se desviar de buracos, fugir de cachorro. Tá entendendo? E por aí vai. Então assim, faça coisas relacionadas. Os grandes designers de games, eles sempre criaram seus jogos baseados em coisas que eram atreladas ao seu dia a dia. Tá? Mesmo o criador do Mario, do Phantasy Star e tudo mais. Só você dar uma pesquisadinha aí que você vai ver que eles sempre fizeram coisas criadas relacionadas ao seu dia a dia. E você da mesma forma pode fazer. Às vezes o seu dia a dia ele é muito interessante. Como ele faz parte do dia a dia, você não liga, mas às vezes ele é muito interessante. Sei lá, faz um joguinho, por exemplo, Cartoon, várias baias no escritório comercial e você tem que fugir do chefe para poder cumprir as tarefas. Eu não sei, entende o que eu quero dizer? Ou, por exemplo, no metrô, um joguinho de plataforma em 2D, cartunesco, sabe? Sempre comece um jogo, sempre, já o testando no começo. Não pensa, vou fazer o level, vou fazer o personagem, vou fazer... Eu não conheço ninguém que tenha conseguido chegar a algum lugar assim. Tá? Eu conheço sim pessoas que têm um nível fenomenal, que desenvolve, como por exemplo o professor, acho que é o Luciano Criato, que fez o jogo Vida.
demorou 7 anos para fazer o jogo. Então assim, você vê que jogos AAA levam tempo, tá? E tem outros mais, né? O Darkness, né? A Sombra e a Escuridão, do Fernando Rabelo e por aí vai. Também está aí mais de 5 anos, acho que não, 5 não, acho que uns 8, 9 anos trabalhando nesse jogo. O fato é o seguinte, procure partir do simples. Faça jogos, primeiramente, divertidos. Começa já testando do começo. Que seja, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Um bonequinho em pixel art pequeno, numa mesa de escritório sentado, tentando acertar papel amassado no cesto de lixo. Faz parte do dia a dia de muita gente que nas horas de descontração faz isso. É bobo, no meu exemplo, mas se você fizer com uma mecânica fluida, ele se torna divertido. Os principais jogos que estão hoje entretendo, que estão divertindo o público, eles, principalmente para mobile, smartphone e tablet, são nessa pegada. Os principais. Tá entendendo? Então assim, aí você fala, vou me preocupar com a cor do personagem. Esquece. Primeira coisa, testa a mecânica. Testa primeiro, joga lá qualquer, não precisa nem jogar um personagem, joga um quadrado. Um quadrado, numa plataforma 2D, tudo em 2D, jogando outro quadradinho pequeno para simbolizar o papel. Testa a velocidade, força, precisão, física. E aí esse outro cubinho, esse outro quadrado, jogado para o quadrado maior, que tecnicamente é o player, tem que cair num outro quadrado que é cesto de lixo, no formato retangular. Só testa, esquece gráfico, esquece iluminação, esquece questões artísticas, só se preocupa com a parte física, programação. E como eu já disse antes, não precisa nem ser programador, hoje tem muitas ferramentas que fazem toda a parte de produção de um jogo sem precisar você programar uma única linha de código, então não tem desculpa. Tanto estou falando de Unity, de Unreal, de CryEngine, de várias. Todas têm ferramentas ou gratuitas ou pagas que você pode ir lá e sem programar nada. Mas pulando essa parte, voltando aqui para o nosso caso. Então assim, sem contar os templates, né, que tem aí a rodo nas lojas aí virtuais, nas City Stores aí da vida, né? Mas o fato é o seguinte, dei um exemplo prático e joga lá. Pega para testar, como já disse, momento de descontração seu, para ver se você gosta. Porque todo momento de descontração ele é bem religioso para um gamer casual. Se você se descontrair, já é um bom sinal. Depois compartilha com pessoas que não necessariamente sejam seus amigos e que possam te dar um feedback. Bota à prova. Trabalha só na mecânica. Só na mecânica. Depois que você finalizar tudo, que você realmente, poxa vida, está só se divertindo, jogando, se divertindo. Aí por último trabalha na parte artística. Ok? Quero dar novamente um respaldo. Não estou dizendo que você não deva fazer jogos elaborados, de estratégia, ação, FPS. Eu estou dizendo para quem, em especial, não só quem está começando, mas em questões de custo, benefício e tempo, é muito mais jogo você partir do simples para depois trabalhar no composto. Por quê? Imagina o seguinte, tu não precisa pagar contas, correto? Você trabalha, sei lá, em qualquer outra área, não sei qual, mas você trabalha em qualquer outra área que não seja games. Se você for tentar, você sozinho, fazer um jogo AAA todo dia, você vai demorar pelo menos, no mínimo, uns 20 anos. Porque você trabalha, às vezes você estuda, e tem, sei lá, 1 hora, 2 por dia no máximo para trabalhar no seu projeto. Faça projetos simples dentro do seu tempo que você vai conseguir concretizá-los. Você vai conseguir ter início, meio e fim. Deixa para fazer jogos mais elaborados quando você tiver mais tempo que as contas estiverem mais em dias. Porque a partir do momento que você lança jogos interessantes e eles começam a te dar uma rentabilidade, você vai conseguir despender mais tempo para games mais elaborados. E aí eu sempre sou a favor, isso desde que eu sempre passo essa dica para os meus alunos. Trabalha com 2 asas. Uma em jogos pequenos, simples, que em curto espaço de tempo você produz, mas que vão te dar uma rentabilidade para o seu bolso. E em paralelo trabalha em jogos mais elaborados e que a médio e longo prazo vão te dar uma excelente rentabilidade também. Ok? Tá bom? Bem, essa é a minha dica aí por hoje em termos de DNA criativo para desenvolvedores independentes e simpatizantes. Tá? Ok? Muito obrigado pelo seu tempo.